Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática da Best. De antemão aí já peço que quem não se inscreveu, por favor se inscreva no canal, curta e compartilhe aí essa publicação. Hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada e sobre raiz cúbica, tá? Nessa aula de hoje teremos duas pautas aí, dois assuntos bem tranquilos, porém algumas pessoas aí demonstram dificuldades. Vamos começar aí pela raiz quadrada. Raiz quadrada. Um quadrado tem área igual a 36 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado? Pela fórmula da área do quadrado, A igual a L ao quadrado, temos. Tá vendo? Aqui é um quadrado, não reparem no desenho, não tá bonito, porém, imaginem um quadrado perfeito. A igual a 36. Nós temos aí A igual a L ao quadrado, que é igual a 36, que é igual a L ao quadrado. A significa área. L significa a medida do lado. Assim, para responder à pergunta, devemos obter um número L que, elevado ao quadrado, tenha como resultado 36. Esse número pode ser 6 ou menos 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. E menos 6 elevado ao quadrado é igual a menos 6 vezes menos 6, que também é igual a 36. Lembra? Potência com base negativa e expoente para o resultado é sempre positivo. Nós temos lá no canal uma aula explicativa sobre esse assunto. Como esse valor representa uma medida de comprimento, devemos considerar apenas o número positivo 6, pois não existe medida de comprimento negativa. Também podemos determinar a medida do lado desse quadrado, calculando a raiz quadrada de 36. Ó, a representação da raiz quadrada de 36, tá vendo? Que é a mesma coisa que 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 36. Essa operação é chamada de radiciação. Nela, destacamos os seguintes termos. Aqui, pessoal, o númerozinho que fica aqui em cima da raiz é chamado de índice. A raiz, tá vendo? É chamado de radical. Aqui, o número que fica aqui dentro da raiz é o radicando. E o resultado é a nossa raiz quadrada. Calculamos a raiz quadrada somente de números positivos, pois não existe um número real que, multiplicado por ele mesmo, resulte em um número negativo. Ao calcular a raiz quadrada de um número na forma de fração, podemos calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador separadamente. Olha aí os exemplos, gente. Nós temos aí a raiz quadrada de 4 nonos, né? De 4 sobre 9. Primeiro, a gente vai individualizar os números. Vou colocar raiz de 4 e raiz de 9. Qual é a raiz de 4? É 2. Qual é a raiz de 9? É 3. Por que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Por que é 3 a raiz de 9? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, aqui nós temos 2 terços ao quadrado é a mesma coisa que 4 nonos. Outro exemplo aí embaixo, nós temos 16 25avos. Nós vamos individualizar o 16 e vamos individualizar aí colocando raiz de 25. Raiz quadrada de 16 é o 4, raiz quadrada de 25 é o 5, pois 4 quintos elevado ao quadrado daria 16 25avos. Vamos aí ao primeiro exercício. Calcule o valor de raiz quadrada de 49, é 7. Por que é 7? Porque 7 vezes 7 é 49. Nós temos aí a raiz quadrada de 49 sobre 36. Eu não individualizei, eu coloquei o resultado direto. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Aqui, gente, eu não tô seguindo a sequência A, B, C, D, tá? Tô seguindo a sequência assim. Raiz quadrada de 81. 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada agora aqui de 16 sobre 81. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 16 sobre 121. Raiz quadrada de 64, eu acho que eu falei errado, né? Raiz quadrada de 64 sobre 121. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 121 é 11. Agora aqui, pessoal, nós temos uma raiz quadrada de um número decimal. Para a gente descobrir, o primeiro passo é transformar esse número decimal numa fração decimal.
nós temos aí raiz quadrada de 25 centésimos. Primeiro passo, nós vamos colocar a representação em fração decimal, que é 25 sobre 100. Faço a individualização, né? Raiz de 25, raiz de 100. Agora eu coloco os resultados. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. Se eles pediram a raiz quadrada, o início foi com o número decimal, então também nós terminamos com o número decimal, que dá 0,5. Como que eu vou achar isso aqui? 5 dividido por 10 dá 0,5, que é a mesma coisa que 5 décimos, ok? Bem tranquilo esse conteúdo, né, gente? Vamos aí para a raiz cúbica agora. Um cubo tem volume igual a 125 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta desse cubo? Pela fórmula do volume do cubo, V igual a A elevado ao cubo, temos V igual a A elevado ao cubo, é a mesma coisa que 125 igual a A elevado ao cubo. V significa volume, A significa medida da aresta. Desse modo, para responder à pergunta, devemos obter o número natural A, que, elevado ao cubo, tenha como resultado 125. Esse número é 5, pois 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, tá vendo? É o 5, 3 vezes. É igual a 125. Calculamos a raiz cúbica de 125, ó. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado ao cubo é igual a 27. Bem tranquilo, né, pessoal? O cubo de um número pode ser negativo. Sendo assim, os números negativos têm raiz cúbica. Exemplo, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de menos 512 é menos 8, pois menos 8 elevado ao cubo é igual a menos 512. Pessoal, nós temos uma aulinha aí falando sobre bases negativas, ok? Quando a base é negativa e o meu expoente ele é ímpar, o meu resultado ele é negativo, ok? E aqui a base é negativa, o 3 é um número ímpar, então o meu resultado vai ser negativo. É bom sempre revisar esses conteúdos, tá? Raiz cúbica de menos 12 inteiros e 167 milésimos é menos 2,3, pois menos 2,3 elevado ao cubo é igual a menos 12 inteiros e 167 milésimos. Vamos aí ao exercício. Calcule o valor de raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Raiz cúbica de 125 sobre 8 é igual a 5 meios. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Aqui, novamente, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Agora aqui, ó, raiz cúbica de 8 milésimos, ó. Mesma coisa, a gente vai transformar primeiro o número decimal em fração decimal. Ó, 8 sobre 1000. Aí agora eu vou individualizar, ó. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 1000. Eu risco. Aí aqui, por exemplo, ó, como que eu vou chegar até 8? Significa que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E 10 elevado ao cubo, que eu vou chegar até 1000. Eu risco aqui o expoente com a raiz para ficar somente a minha fração, que deu 2 décimos. Se a minha iniciação foi com o número decimal, então eu também vou terminar com o número decimal. 2 décimos é a mesma coisa que 0,2, ok? Espero ter ajudado aí e um beijão.